Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu nos nossos canais. Se inscreve logo antes que eu te coloque na geladeira, tá? Então, se inscreve aqui no nosso canal oficial, que tem os episódios completos, Geladeira Podcast aqui no YouTube ou no Spotify. E também se inscreve no nosso canal de cortes, onde você vai encontrar os melhores momentos de cada episódio. A gente também está no TikTok e no Instagram, então se liga, se inscreve aí em todos os nossos canais e a gente está em várias redes sociais. Antes de iniciar esse episódio e contar quem é o convidado de hoje, eu quero falar com você que está analisando os seus hábitos alimentares, baseado nessas histórias aqui, nessas geladeiras que a gente anda abrindo. Se você está curioso para entender, poxa, como que está a minha rotina hoje? Será que eu estou bem? Será que eu posso melhorar? Em que pontos que eu posso melhorar? Eu fiz um formulário de rastreamento de hábitos. Nesse formulário, você vai conseguir entender um pouquinho mais da tua rotina. E no final vai ter uma nota, uma avaliação sobre alguns pontos que você pode melhorar e um conselho meu. Então vai lá, preenche o formulário, é coisa rápida e depois me conta como é que você se saiu. E agora eu vou apresentar o convidado de hoje. O nome dele é Rodrigo Pauli, ele é nutricionista e ele posta umas receitas no Instagram que, meu Deus, dá água na boca. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse podcast. Mas vamos falar um pouquinho sobre nutrição, vamos falar um pouquinho sobre a minha história também. Vamos falar sobre comida de verdade, o que é essa conexão que a gente cria com a comida, que é tão importante e muda tanto a nossa vida. Show. Poxa, Rodrigo, sabe, quando eu pensei em te chamar no Geladeira, eu olhei pro teu perfil ali do Instagram e eu fiquei assim, salivando com as receitas. E você falou, poxa, eu sou uma pessoa que enfrentei, você conta ali a tua história, né? Que você enfrentou, você perdeu bastante peso e saiu da obesidade. Através da nutrição, você percebeu uma transformação profunda na tua vida, né? Na tua saúde, enfim. Então, eu quero conhecer mais a fundo essa história. Eu fiquei muito curiosa. O propósito do Geladeira é esse, né? Contar as histórias reais por trás das pessoas, que às vezes são nutricionista, um médico, um enfermeiro, um educador físico, e sei lá, gastrônomo. Todas as pessoas, elas têm uma profissão e às vezes elas escolhem a profissão muito inspirada no que aconteceu na vida pessoal, assim, né? Com certeza. Então, eu queria saber como que é o Rodrigo criancinha. Como que era o Rodrigo criança? Então, o Rodrigo criancinha e quem conheceu o Rodrigo novo, acho que nunca imaginaria que ele chegaria a falar sobre nutrição, sobre alimentação saudável e sobre hábitos de vida saudável. Desde pequeno, assim, tirando a época que eu era bebê, que minha mãe me fala, que eu comia super bem e aceitava todo tipo de comida. Mas ali desde os 3, 4 anos de idade, que eu começo a me recordar das coisas, eu nunca tive uma boa relação com a comida em relação a seletividade. Eu sempre tive muita seletividade alimentar, até ali até grande parte da minha adolescência, até começar a ficar adulto. Realmente sempre foi eu gosto de dizer que era um fardo na minha vida, a alimentação. Porque daí isso me levou a sobrepeso, a obesidade, a vários problemas em relação à autoestima, enfim. E para quem conhecia aquele Rodrigo daquela época, hoje em dia eu brinco que muita gente não me reconhece, que me conhecia quando era criança ou quando era adolescente, porque me vê hoje completamente diferente e propagando essa vida diferente, o que ela me trouxe. Então eu falo que a nutrição eu não esperava, nunca, nem meus pais, nem ninguém, que ela ia entrar na minha vida e que eu fosse virar um nutricionista, mas eu digo que, agora mesmo recém-formado, que a nutrição mudou minha vida, assim, desde já. Então, ter essa conexão é uma coisa muito, muito maneira, assim, com a comida. Pô, Rodrigo, e daí você falou assim, era um fardo pra mim. O que você lembra, assim, dos 3 anos até os 10 anos, você lembra de você oscilar o peso nessa época? Você tá uma criança acima do peso, da tua mãe te levar no nutricionista? Teve alguma situação assim? Ou de você ter algum transtorno de alimentação? A seletividade, né, que você Em falou. relação a ir no nutricionista, quando mais novo, nunca, até os 10 anos não ia. Eu fui um pouco mais velho.
Mas eu tinha muito problema em relação à alimentação, porque eu ou só comia algum tipo de fritura, ou só comia uma comida que era muito específica, que era tipo o arroz e um bife, no máximo. Uma farofa. Aqui de Floripa a gente tem o costume de comer farinha de mandioca, né? Essas coisas. E era isso que eu comia. Não comia nada além disso, nada de fruta, nem suco. Então eu sempre tive muito esse problema, que trazia outras questões secundárias. E em relação a ter algum tipo de transtorno, não, mas era difícil. Era difícil porque eu não comia em todos os lugares, só comia se tivesse algum tipo de besteira. Tu tens irmãos? Não, sou filho único. E os teus pais, eles são acima do peso, são peso normal? Eles têm uma rotina mais saudável ou não, assim? Meus pais, eles nunca tiveram acima do peso. Meu pai, ele, apesar de não ser atleta profissional, ele jogava futebol amador a vida inteira. Então, ele sempre teve um físico atlético, sempre praticou esporte a vida inteira. Minha mãe nunca foi assim muito praticante de atividade física, mas ela trabalhava no hospital, era técnica de enfermagem, então ela dava o dia inteiro. Então acabava que isso também já corroborava para ela ter Os dois trabalhavam fora. Exato. E daí acabou que assim, e eles também não comem mal, sempre comeram muito bem. Foi mais alguma coisa que saiu do comum mesmo, sabe? E sempre fui muito seletivo. E quem cozinhava pra vocês em casa? Desculpa eu te interromper. Minha mãe. Minha Tua mãe mãe e meu cozinhava pai um pouco e também, mas daí mais minha mãe. ia trabalhar, mas deixava a comida pronta e tal. Quando mais novo, assim, minha avó, eu ficava muito na casa da minha avó. E meus tios, eles têm um restaurante lá em São José, e daí a gente ficava muito na casa dela, assim, porque minha mãe trabalhava no hospital, fazia plantão, meu pai também trabalhava o dia inteiro, daí eu ficava lá, daí eu tinha esse fácil acesso à comida por conta do restaurante do meu tio, que eu ficava lá, almoçava todos os dias, durante boa parte da minha infância, e daí, como era a avó do dono, daí ela conseguia fazer algumas coisinhas para mim, mas quase todo dia comia um bife milanesa, então era base de fritura e arroz e farofa, ou macarrão e farofa, então era isso a minha alimentação até, assim, uns 10, 12 anos, era basicamente só isso. E tu era um menino comilão, assim? Sim, não era foi. aquela criança que, tipo, difícil pra comer. Não, comia tudo. Não. Eu comia bastante, mas eu comia quase Só o nada. que tu queria. Exato. Então era muito seletivo. Então era só fritura, ou era só besteira, salgadinho, bolacha, essas coisas assim. Coisa muito pronta, porque na época eu não cozinhava. Fui cozinhar um pouco mais tarde. E teve algum reflexo disso ali no início da adolescência, tal? Tipo, tive acne, ou tive alguma mudança no meu corpo, hormonal, alguma coisa assim? Eu lembro que quando mais novo, assim, sempre a questão do sobrepeso, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha um acúmulo de gordura muito na região da cintura. Então eu lembro que eu tinha muito problema, principalmente questão de autoestima. Isso era o que sempre mais me assolava, assim. Então eu lembro que, sempre fui uma pessoa que gostava de fazer esporte, muito pela influência do meu pai, eu amo esporte, assim, tanto de acompanhar quanto de praticar. Mas eu lembro que, sabe, ia pra escolinha de futebol e as camisas todas ficavam super justas, e eu ficava com vergonha disso. Tem a fotinho, né? Tem algumas fotinhos aí. Quer mostrar aí, Cadu? Dele com o time de futebol, acho que é. Aí eu já tinha, nessa foto aí, era com 15 anos, 15 para 16 anos, que foi meu auge, assim, de peso. Aí, ó, aqui, ó. Com 14, 15 anos. Aí você se incomodava porque a camisa ficava justa. Todas as camisas ficavam justas, via e daí eu ficava super com essa. Ficava assim, baixa de autoestima, né? Não me sentia muito bem e só assolava muita coisa. É com que idade esse? Essa aqui eu devia ter uns 13, 14 anos também, mais ou menos, nessa mesma faixa, que foi meu auge da obesidade, assim, que eu bati 115, quase 120 uma época, 120 quilos, com uns 70 e pouquinhos. Na adolescência, né? Isso. Então, essa é uma fase delicada, né, Rodrigo? Não, era muito complicado. Porque tu quer, tipo, essa questão de pertencer a uma tribo, a aceitação, a várias coisas que passam na cabeça tanto da menina como do menino na adolescência, né? De você estar ali e você se sentir diferente. Não, era muito complicado, assim, em relação a bullying, zoação, eu sempre aceitei muito bem essas coisas com os meus amigos, assim, a gente sempre teve essa brincadeira e nunca isso foi necessariamente um problema para mim. Não numa primeira instância, mas eu sabia que isso me afetava mais porque eu olhava no espelho e não me reconhecia, não me sentia bonito, e nessa época, a gente, assim, foi uma época ali quando a gente começa
ficar um pouco mais adolescente, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado com a nossa estética, enfim, tudo mais. Eu tinha muita dificuldade de socializar naquela época. Foi uma época que eu ficava muito tempo em casa, só jogava de videogame, ficava trancado, não saía. E nem, sabe, para ir pro cinema com os meus amigos, alguma coisa desse tipo. Fase do game. E daí eu ficava só nisso porque era um refúgio. Né? Era uma fuga que eu tinha ali, onde não estava me aparecendo para ninguém, vamos dizer assim, e isso não mostrava talvez o que eu considerasse uma fraqueza, que era meu físico, essa baixa autoestima que eu tinha em relação a isso. Mas as coisas mudaram depois, enfim, e a nutrição veio para mudar isso. E daí, com uns 15, 16 anos, essa fase aqui, teve alguma virada, assim, de chave? Tipo, resolvi fazer algum esporte ou fazer alguma coisa? Teve alguma mudança ou não? Teve. Então, o esporte eu sempre meio que pratiquei, nunca foi necessariamente um problema. A modalidade mais? Seja futebol, na escola, sempre fui de praticar muito futsal, basquete, sempre fui, tanto de academia também, gostava de fazer, mas não tanto na época. E isso nunca foi necessariamente um problema. Eu lembro que assim, desde os 12, 13 anos de idade, era meio que todo ano eu virava o ano e fazia uma promessa para mim mesmo que eu ia mudar, que eu ia conseguir emagrecer, porque realmente era uma coisa que me afetava bastante. E daí ali, mais ou menos com uns 16, 17 anos, eu falo que eu tive minha primeira desilusão amorosa, e daí que eu era muito tímido, assim, muito envergonhado, e eu cheguei na guria que eu gostava do colégio, e ela me rejeitou, assim. E ela gostava do meu melhor amigo. Daí foi bem punk na época, e daí isso meio que ajudou a dar uma virada de chave. Falei assim, não, tá, não quero mais sentir isso, essa autoestima tão baixa, isso realmente foi o ponto de virada, assim. E daí, a partir dali, eu meio que fui tentando, assim, não cheguei a fazer dieta na época, mas... Aí tem aquele videozinho de você comendo uma maçã nessa época, tipo, era mais ou menos começar a nessa introduzir época. frutas. Esse vídeo ali, ele é engraçado porque ele é de um projeto da escola no primeiro ano do ensino médio. Eu emagreci do segundo para o terceiro. E a gente tinha lá um projeto de fazer de mudanças de hábitos, que a gente estava falando ali no começo. E daí o meu grupo ali, a gente pegou eu para tentar mudar. Então eu lembro de, e aqui dá pra ver. Tinha que selecionar alguém para fazer uma mudança tava de acima hábitos. do peso. Não necessariamente acima do peso, mas para fazer mal. uma mudança de hábitos, alguma coisa assim. Era o trabalho da escola que a gente tinha, tipo, pro semestre, assim. Aí foi nesse Era negócio. uma pessoa? Cada grupo da sala escolhia meio que uma pessoa do Cada grupo. grupo da sala escolhia uma cobaia, é isso? Era mais ou menos por aí. Né? Aí tipo, me escolheram. Você que vai ser agora o nosso ratinho de laboratório. Vamos mudar a sua alimentação pra ver o que dá. Daí o pessoal se juntava pra fazer isso junto, né? Doido, né? E, cara, pra você ver, né? Como na época era muito mimado, assim. A maçã aqui descascada, que minha mãe descascava, não comia nem a casca da maçã, nem nada. Eu realmente era fresco, assim. Eu não gosto de você tava provando, mandando vídeo pro grupo aqui, falando Esse era assim, o vídeo, galera, tô comendo uma maçã. Tinha que gravar, fazer umas coisas. Daí são dos poucos arquivos que eu ainda tenho dessa época, assim. Pô, E realmente muito massa. mostrando que dá pra ver que, cara, não era fácil pra mim. Cara, e onde que era esse trabalho? Era na escola? Era na escola. Ensino médio. Ensino médio. Legal, né? É um bom projeto, né? Sim, foi super legal. Foi uma coisa que, na época, assim, não perdurou, mas foi legal quando a gente conseguiu fazer. Pessoas, né? Exato, foi a minha primeira tentativa realmente de, vou fazer por conta. Porque daí eu tinha te falado, na adolescência, minha mãe me levou em alguns nutricionistas, porque eu pedia, falava assim, vamos lá, vamos tentar mudar. Eu acho que, como Você muito que mal, pedia, não era isso. Nunca teve essa pressão, assim, dos meus pais. Sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Apesar deles ficarem preocupados, óbvio. Mas, de modo geral, meus exames nunca deram... Porque era novo também. Não teve, assim, diabetes ou alteração de pressão arterial, alguma coisa? Não teve. Ainda bem que nunca teve, assim. Que pode acontecer, né? Exato. Inclusive na adolescência, mas não não teve. Seria o normal, na verdade, né? De ter acontecido, mas nunca aconteceu. Era só realmente o excesso de peso mesmo. E eu ia no nutricionista, só que era aquele esquema lá, né? De nutricionista que eu cortava tudo ou que passava aquelas dietas de gaveta e não dava certo. Ainda mais para uma pessoa que tem uma extrema seletividade alimentar, é muito difícil. Eu entendo que hoje, olhando do outro lado da moeda, eu entendo que é muito difícil para um nutricionista também, mas a gente sabe que tem várias formas que você pode estar trabalhando em cima disso para conseguir que a pessoa mude de fato. Ô, Rodrigo, e agora você se formou, depois a gente vai falar mais, né? Mas assim, você pretende atender garotos como você? A partir de uns 16, 17 anos, sim.
Pô, eu Acho que acho que seria isso é muito muito legal. legal. Seria muito legal, assim, porque eu gosto muito de pegar esse público, assim, de conversar com esse público, porque eu me identifico, e eu acho que as pessoas também se identificam comigo. Total. Porque às vezes é complicado a gente ver alguns nutricionistas falando que é muita frescura a pessoa não comer nenhum tipo de fruta, mas, assim, Não é. às vezes não é. Às vezes depende muito de como que você vai fazer essa abordagem. Você fala aqui pra pessoa que, pô, não custa nada você tentar, mas parte de você tentar isso. Não tem como eu chegar e te empurrar, entendeu? E a pessoa também tem que estar pronta para fazer essa mudança. Então tem que achar esse casamento Tem da que dar um situação. match, né? Exato. É um desafio, porque às vezes a gente pensa assim, você tem que comer 3 frutas é o mínimo. Daí pega uma banana, uma maçã e uma laranja, bota aqui assim, tipo, uma adolescente, eu mesma vou olhar e vou falar, cara, eu não vou comer, ainda mais no inverno, uma coisa gelada. Não vou Exato. comer. Não Exato. vou comer. Eu, Ariela, hoje com 35 anos, mesmo assim, eu não comeria, eu acho. Porque hoje, as frutas que eu como, se eu não introduzo elas nas coisas que eu gosto, eu não como, né? E não é assim, não como, eu tenho que comer. Claro que eu tenho que comer, eu sei o que eu tenho que comer, mas eu também sei que isso tem que ser gostoso, Exato. né? Eu Esse é o gosto. desafio. E principalmente para um adolescente, pô, um guri de 15 anos que não come nem a casca da maçã, se pedir para ele comer, cara. Não, era muito difícil. Era É muito um difícil. desafio? E foi esse ponto de virada que fez eu realmente estar disposto a tentar de verdade. Eu falo assim, que existe o você tentar, que você meio que já começa a se colocar algumas desculpas ou um prazo de validade nas suas tentativas. E existe o você tentar de verdade. Fala assim, cara, não tem mais plano B. A partir de agora eu vou mudar e ponto final. Para mim, esse foi o meu ponto de virada de chave que eu consegui realmente emagrecer. Assim, óbvio que hoje a gente entende que tem vários conceitos por trás, mas o que realmente me fez emagrecer foi estar disposto a incluir mais frutas, incluir mais vegetais e tentar tirar um pouco desses besteiras de bolachas, de salgadinhos. Não que eu não como isso hoje, adoro, acho uma delícia, mas eu entendo que não dá para ficar comendo isso todos os dias, não dá para ficar isso ser o padrão da minha alimentação, o contexto da minha rotina, né? Então é muito por aí. A partir do momento que você decide que você vai mudar, você não pode olhar para trás. Para mim, foi assim que serviu. Mas ao mesmo tempo, né, Rodrigo? Muitas vezes você foi e voltou. Como você falou, desde os 12 anos eu prometia todo ano que eu ia mudar. Exato. Então, esse é o desafio que é de você encontrar um caminho que sim requer um esforço, mas não é um caminho impossível para o ponto onde você está, né? Porque às vezes do ponto onde a pessoa está, a gente oferece uma opção para ela que para ela é praticamente impossível, como comer uma maçã com casca para alguém não come com casca, Exato. né? Um exemplo aqui que a gente viu. Mas tipo, a gente precisa encontrar um caminho que seja praticável, né? Porque senão é um desafio, o cérebro puxa você para o padrão anterior. Exato. Fortemente. Exato. Não, eu gosto muito de falar assim nas minhas redes sociais que eu falo de nutrição real para pessoas reais. Porque às vezes a gente vê Instagram, TikTok, YouTube, muita gente, seja nutricionista ou blogueiras, enfim, que tratam de uma coisa muito irrealista. Que é você ou corta tudo, ou você compra alimentos extremamente caros, porque supostamente faz bem, e de fato faz bem. Só que não é o que é o cotidiano, não é o que vai ser de fato o que, você vai comer todos os dias. A gente sabe que tem coisas que são muito boas, mas são muito caras. Como é que você vai incluir isso na rotina da pessoa para ela realmente mudar? Porque o que importa de verdade é o que ela vai estar comendo no cotidiano. Então, o que eu consigo encaixar dentro disso? E foi aí que eu entendi. Cara, consigo comer frango todos os dias. Beleza, dá para comer. Dá para comer macarrão? Dá. Um pão? Dá. E aí a gente vai incluindo algumas coisas que eu digo que dá para aproveitar, são alimentos da diversão, vamos assim dizer. Um doce aqui, alguma coisa ali que você gosta, um refrigerante, talvez um zero, alguma coisa nesse sentido. E ter essa permissividade para achar o meio termo. Porque se a gente for muito, pelo menos do meu ponto de vista, se a gente for muito radical, talvez a pessoa até consiga perder um pouco de peso, mas logo, logo ela vai voltar para o ponto zero. Eu não é isso que eu quero para a pessoa. Eu quero que ela, por mais que às vezes ela vá mais devagar do que ela goste, mas ela consiga um negócio de verdade. Emagrecimento de verdade é isso, é você não voltar para trás. É você só caminhar para frente. E isso vai de um... Esse é um desafio, né, Rodrigo? Porque muitas pessoas, principalmente mulheres, eu posso dizer, dentro do meu repertório assim, de atendimento, as mulheres elas começam a fazer dieta muito jovens, com 15 anos, assim como tu, e elas ficam nesse vai e vem a vida inteira.
Então, elas começam a ficar muito condicionadas a que dieta é restrição Exato. e ser feliz e viver bem é comer adoidado tudo que eu Chutar o gosto. balde. Então, elas não estão prontas para ter, como você falou, não pode faltar na minha geladeira um doce de leite. Às vezes elas não estão prontas para ter um doce de leite na geladeira, Exatamente. porque se tiver, vai comer inteiro e todo dia. Exatamente. É porque não conseguiu achar o meio termo, né? Não conseguiu achar o equilíbrio Exato. da situação. Para conseguir, às vezes, viver uma nutrição 80-20. Gosto Exato. muito desse termo. Que é você saber que você pode estar comendo super bem e deve comer super bem em grande parte do dia, mas uns 20, 10% do seu dia você está comendo ali uma coisa que não seja tão usual. Um Sim. doce, um chocolate. O chocolate nem tanto, que chocolate dá pra gente conseguir num padrão muito bom, né? Mas alguma coisa que seja mais fora do padrão, vamos assim dizer. Sim. E ela conseguia achar esse equilíbrio, que nem você falou, eu acho que exatamente. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre doce de leite, que dá, como todos os dias, adoro, acho super gostoso, controla muito bem minha vontade de doce. Mas eu sei que eu tenho um autocontrole muito bom com doce de leite. Então é muito isso. Até que ponto ter essa permissividade aí vai do nutricionista, vai de ter esse tato com a pessoa E às vezes só a pessoa, né? Às vezes é só a pessoa. Só a pessoa para ela saber. Porque às vezes eu vou nessa visão. Não, você vai poder comer sei lá, torta de cheesecake. A pessoa ama cheesecake, ama cheesecake. Não, você pode comer cheesecake 3 vezes na semana, vamos combinar? Ou 4? Quantas vezes você acha que é bom pra você? Pra matar a tua vontade? Não, eu não quero, porque se eu como 3 vezes eu vou comer todo dia. Não, eu não quero. Então a pessoa, às vezes, ela sabe o calcanhar de Aquiles dela. Basta uma auto-observação. Ou ela vai falar assim, não, sério, eu posso comer 3 vezes? 3 vezes é super suficiente pra mim, Ari. É isso aí, eu vou comer 3 vezes. Né? Então, eu acho que essa é a jornada de cada pessoa, de saber os seus limites e o quanto ela domina a alimentação dela ou ela é dominada pela alimentação. Exato, perfeito. Eu gosto muito desse termo, de ou você é dominado ou você domina a situação. Eu, por exemplo, eu consigo hoje identificar muito bem quais são as minhas fraquezas e meus fortes dentro da alimentação. Então, que nem você falou ali, cara, eu não consigo, qualquer de Aquiles, eu não posso entrar numa padaria, não posso. Senão eu vou comprar salgadinho, senão eu vou comprar um monte Pão de trigo, besteira. adoro. Pão de trigo com queijo, assim, derretendo. Aquilo ali, eu Pra mim não adoro. dá. Se eu entrar todo dia na padaria, eu acho que eu como. Eu sei que, cara, certas coisas eu consigo me controlar muito bem. Doce eu consigo me controlar. Então, tendo uma porçãozinha pequena todos os dias, pra mim já tá muito mais do que o suficiente. Sou super do salgado. Você bota no sushi, aí ferrou. Aí não posso, não Sim. dá. Então, tem que saber malhar também. É o autoconhecimento, né? Eu gosto muito de falar aqui, assim, até foi no post que eu soltei hoje, que a gente vira muito a chave quando a gente entende que a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer tudo. Toda hora, todo momento, tá sempre querendo aproveitar, tá sempre querendo ter esse prazer 100% na alimentação, com alimentos hiperpalatáveis, muito açúcar, muito doce. Beleza. Uma hora ou outra, dá para encaixar se você tiver esse autocontrole que a gente está falando. Mas, toda hora, é aí que vai ferrar a situação, entendeu? E a gente achar esse equilíbrio, entender quais são os calcanhares de Aquiles, o que é a nossa força, cara, aí é onde a gente consegue ir para um caminho sustentável, de fato. É uma jornada, né, Rodrigo? E, bom, você falou ali, voltando para aquela a fase ali da adolescência, foi no nutricionista, se deu mal, porque o nutricionista só passava dieta de gaveta, cortava tudo. Notas 2 para o nutricionista que atendeu o Rodrigo. Foram 4. Naquela época. Foram 4. Meu Deus, aí. Não vamos citar nomes, e aí? Não, nem lembro, não faço a mínima ideia. Se Tadinho. passar na minha frente, não vou saber. É fogo, né? É fogo, mas tem, infelizmente né? acontece, até hoje, né, bastante. É complicado. E daí eu consegui virar a chave quando eu falei assim, cara, eu não, vou tentar, porque realmente não dá pra eu ficar me alimentando à base de arroz, farofa e carne. Não vai, ou então de nuggets e de miojo. Porque daí a gente até depois pode puxar isso, mas eu comecei a cozinhar ali pelos 12 anos, quando eu comecei a ficar mais em casa sozinho. Daí meus pais ainda trabalhavam, mas daí meu pai voltava para almoçar em casa comigo, porque ele trabalhava perto de casa. E daí, só que meu pai, assim, ele pegava macarrão, batata, cenoura, cozinhava tudo e comia com uma carne que minha mãe deixava pronta. Assim, normal, de boa, tranquilo. Só que eu não comia isso. O que eu fazia para mim, porque eu também não sabia cozinhar, eu almoçava, assim, durante provavelmente uns 2 anos da minha vida, meu almoço era basicamente miojo, mas não era um, porque eu comia bastante. Eram 2 miojos com umas 2 colheres de maionese e aqueles nuggets, aqueles steakzinhos assim assados, sabe? Sei. Era isso que eu comia. Tô Ou ligada. então era tipo com calabresinha assim e arroz. Porque quando eu comia feijão, tinha que ser coado, porque eu não comia o bago do feijão.
Aí era, sabe, era nesse nível de seletividade, entendeu? Sim. Aí eu só comia isso, isso é minha alimentação. Daí, com 16 para 17 anos ali nessa virada, que foi onde, tá, vou tentar comer um brócolis. Porra, odiava. Não comia, Vomitou, assim, quando experimentou a não primeira cheguei a vez? vomitar, mas tinha ânsia. Mas falei, tá, vou A comer, textura, né? textura, gosto, tudo, assim, mal e comia fruta. Vegetal, nada, zero. Comia, eu pegava cebola, era só na pizza de calabresa. Era só isso, sabe? Não Como ia. é engraçada essa seletividade interesseira das pessoas, né? Exato, Rola boa, muito, é uma né? seletividade bem interesseira. É uma Exatamente. seletividade interesseira, cara. A pessoa, não, eu não como, mas aí quando tá ali misturado na comida gostosa, palatável, come que nem vê. Mas quando eu era mais novo, sabe, eu ia no McDonald's da vida, Tirava a cebola. tudo. Aham. Só pão, carne e queijo. Pão, carne e queijo. Nada, assim. Então, às vezes nem nisso. Então, Sim. não tinha essa seletividade interesseira Aham. nesse sentido. E daí eu comecei a tentar comer, assim, tá, cara, tem que me acostumar. Por mais que eu não goste completamente, pô, sei que vai fazer bem pra mim. Então, vou tentar. Daí eu fui. Cara, Quantos anos tu tinha? 16 para 17. Foi na virada, assim, de chave que eu Tá. consegui E o emagrecer. que teus pais falaram disso? Tipo, Eles pô, ficaram foi super. no nutricionista, não seguiu nada. Não, eles ficaram de boa, eles ficaram felizes que eu tava realmente tentando mudar. E daí eu falei, cara, o que que eu posso fazer? Eu consigo identificar umas 3, 4 coisas que eu como todos os dias que, pô, realmente não dá. E uma coisa que eu posso tentar melhorar. O que que era? Era muita bolacha, todo dia era um pacote de bolacha praticamente. Era aqueles salgadinhos de pacote. Era muito refrigerante. E às vezes muita maionese, muito molho, essas coisas com basicamente tudo. Então, isso daqui eu falei, não, vou cortar. Aí, tanto que eu fiquei uns 5, 6, 7 anos da minha vida sem refrigerante, assim, cortei completamente. Então eu tomava muito, tomava no almoço, na janta, à tarde, não tomava no café da manhã, quando fazia. Sim. Então isso eu cortei. Aí esses salgadinhos de pacote também cortei completamente. Bolacha, cortei completamente. E daí, como tu cortou, tu botou o que no lugar? Então, aí eu fui tentando encaixar algumas coisas. Fazia, vou fazer um misto quente, talvez, pelo menos com um pão com queijo, ou botava um franguinho desfiado, algumas coisas já tentando fazer algumas coisas mais práticas para ajudar, um pão com ovo. Foi aí onde eu fui, e eu nunca, assim, quando mais novo, às vezes eu via algumas coisas malucas, e eu falei, não, vou tentar, mas, tipo, não durava 2 dias. Porque era, sabe, ou fazer. Na época eu não tinha muito de jejum, mas tipo, ou de cortar pão, ou de. Enfim, essas dietas malucas da vida. Porque eu realmente comia muito mal. Então não tinha a mínima possibilidade de eu conseguir Ou fazer alguma comer coisa só nesse sentido. carne, nunca tentou isso? Cortar completamente carboidrato, não, É. porque eu basicamente eu só comia carboidrato. Então se eu cortasse, eu ia ficar sem comer. Uhum. Entende? Mas você Ah, comia carne, né? não, carne sim, carne sim. Mas era, tipo, coadjuvante na alimentação, não era Não. protagonista. Não, era muito arroz, muita farofa, muito miojo. Era isso. Sim. Então, daí eu fui tentando incluir mais essas coisas, botando um pãozinho, e botando uma salada, um pouco de alface, um pouco de tomate, alguma coisa nesse sentido. Odiava. Tinha ânsia de vômito, nunca cheguei a vomitar, mas tinha ânsia. Era muito difícil, mas eu, cara, vou tentar. Sim. Demorou uns 4, 5, 6 meses para me acostumar completamente. Mas, tanto que hoje, sabe, bota ali eu como sem sal, porque eu comia assim, pra, tipo, realmente me acostumar mesmo. Foi quase que um tratamento de choque que eu fiz comigo mesmo. Mas funcionou, ajudou. E daí você escolheu alguns vegetais, você falou, não, eu vou colocar brócolis, tomate, cenoura sempre na minha alimentação. Tanto que hoje em dia, assim, não que eu ame brócolis, mas eu aprendi a comer brócolis. Hoje eu, até por experiências na gastronomia, aprendi a comer tudo. Mas na época era só isso. Brócolis ia, cebola ia, tomate e alface. E beterraba, porque beterraba foi uma coisa que aleatoriamente eu sempre gostei. Então era basicamente isso. Então, tá, isso aqui já é alguma coisa, melhor que nada. Exato. E daí fruta, maçã ia, banana ia, uva e morango, mais básico, assim. Hoje em dia eu como mais variado. Mas era isso. Selecionei isso. Daí eu, na época, fazia muito de arroz integral, mas não gostava muito, não durou também muito tempo. E foi aí. Aí eu fui tentando comer mais frango, uma carne um pouquinho mais magra. Comecei a procurar um pouco mais de nutrição na internet. Mas, assim, o básico do básico. Sim, e abandonou o nuggets e o miojo. Isso aí fez cortei diferença. Só nisso daí já dava pra entrar no déficit calórico. Imagina, eu devia comer, Total. fazendo os cálculos de cabeça, eu devia comer umas 4, 5 mil calorias por dia. Aham. Imagina, só cortando isso. Mas no final das contas você insere outras coisas, que tem caloria também. Na real, o déficit calórico fica mais pelo aporte de fibras que você começou a incluir, a Exato. saciedade, daí você entra num estado de Dava tanto... um controle. Tanto que no começo, assim, eu lembro que foi bem na virada ali do ano, das férias do meio do ano, assim, pra voltar. E
foi lá, uns 15 dias eu já tinha emagrecido um monte. Hoje eu sei que foi muito por conta de uma água perdida, por Sim. conta do excesso de carboidrato, enfim. Mas ali já deu um start. Isso já deu uma motivação muito boa, sabe? Tanto que até no final do ano eu tinha emagrecido, tipo, quase 25 quilos para 30 quilos, mais ou menos. Em quanto tempo? Em questão de um ano. Assim. Um ano Um você ano de eu- emagreceu. É. E você introduziu alguma atividade física também? Alguma outra rotina, assim, que... Eu sempre praticava atividade física, fazia os treinos tipo da escola fora também, assim. Mas daí eu comecei a fazer musculação. Na época eu não gostava, mas eu aprendi a fazer, sim, e daí eu Introduziu introduzi e daí ficou. na rotina. Uhum. Tipo, umas 2, 3 vezes na semana. Não, esporte foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Aham. Então nunca foi a parte difícil. Então era todo sempre dia? 4, 5 vezes na semana, pelo menos, assim. Que eu gostava. Sim, sim. O problema mais difícil sempre foi a alimentação, nunca foi Aham. esporte. Olha só. Que massa. Pô, e daí, Rodrigo, você percebeu que, poxa, fazendo essas mudanças, teve uma fase dolorosa, mas adaptou e perdeu 25 quilos. Você percebeu a mudança no teu corpo. Nesse momento que você perdeu 25 quilos, você sentiu que já estava bem com o teu corpo, que não precisava mais mudar nada e que agora era só manter, assim? Ou você queria mudar mais coisas no teu corpo? Então, eu cheguei a bater 77. Eu acho que a última vez que devia ter batido 77 já com a minha altura, eu acho que devia ser com uns 12 anos de idade, que eu devia ter pesado isso. E daí tô sentindo que. Daí eu emagreci, e como eu emagreci rápido, um ano, 25 a 30 quilos, bastante coisa. Eu não Sim. treinava pesado, só treinava. Aí eu senti que eu tinha ficado um pouco flácido demais. Aí vou puxar um pouco mais forte na Musculação. na musculação. Daí eu fui numa nutricionista, eu lembro, com mais ou menos 17 para 18 anos. Daí sim, pô, já estava mais adaptado à alimentação e daí foi um resultado bem mais legal, assim, que daí eu conseguia treinar bem, que eu ganhei mais peso porque ganhei mais músculo também, daí eu fiquei uns 85, mais ou menos o peso que eu tenho hoje, com uns 90 quilos. Daí realmente é mais ou menos por aí que eu quero me manter, assim, daí é onde eu vi que não é o shape mais atlético do mundo, mas é alguma coisa que eu consigo manter, comendo o que eu gosto, mas me alimentando super bem também e treinando do jeito que eu quero. Então é por aí. Porque eu nunca fui de ser extremamente restrito também, porque isso nunca funcionou para mim. Então ali, mais ou menos, com uns 18 anos, eu devia ter já alcançado mais ou menos a idade, o peso que eu gostava, e daí eu segui. Massa. Show. E daí decidiu estudar gastronomia? Então, bem aleatório. Do nada. Por quê? Não existe essa palavra do nada, tá? Pode ser? Essa ideia de do nada, aqui no Geladeira nunca tem, porque tem uma história antes que te leva a isso. Pode ser, Né? pode ser. Então, mas E assim, do nada, mas não, para aí. eu Pô, não começou a sei introduzir. qual que seria o ponto de partida que me fez gostar de cozinhar. Eu lembro que eu sempre tive muito contato, porque, principalmente no verão, assim, meus pais têm casa de palha na Pinheira, e daí sempre foi de comprar o peixe, fazer essas coisas. E de vez em quando eu ajudava em algumas coisas, cozinhar, fazer salada, algumas coisas assim. Fazia salada, mas não comia. Mas assim, quando eu era criança. Aí isso foi ali. Depois nunca mais tive mais nenhuma conexão, só esse de fazer ali o almoço de vez em quando, mas era só miojo também, só para sobrevivência. Sim. Não era nada especial. Mas nessa fase de transição que você viveu, que você começou a incluir vegetais, era você que fazia? Não, meus pais faziam. Era eles que faziam? Eles faziam. Tá. Aí minha mãe cozinhava, nessa época minha mãe já estava aposentada. Ah. Aí ela já conseguia ficar direto em casa para cozinhar pra gente. Aí era mais tranquilo. Mas daí foi mais ou menos 17 anos que eu tava vendo muito YouTube, começou a aparecer uns canais de gastronomia, e daí foi onde deu assim, talvez possa ter sido isso, que daí eu me interessei, começava a cozinhar para os meus amigos. A gente todo final de semana fazia alguma coisa, praticamente. E daí vou fazer gastronomia, por que não? E daí eu fiz. Daí foi onde realmente mudou minha chave. Por quê? Porque daí eu comecei a fazer gastronomia e, pô, na época eu ainda era relativamente seletivo. Já tinha melhorado bastante, mas era um grupo muito fechado de alimentos ainda que eu comia. Na gastronomia, no primeiro semestre, você já vai para a cozinha, você tem que provar de tudo quanto é coisa. Eu falei, cara, se eu tô aqui, eu tenho que saber os sabores, eu tenho que saber as texturas, eu tenho que entender disso, faz parte do meu trabalho. Então, daí eu não tinha muito uma saída. Daí foi onde eu comecei a provar de tudo e realmente... Eu digo que o ponto de virada maior na gastronomia acho que foi no segundo semestre, que daí eu fazia, e a gente teve uma palestra de um cara que ele fazia plantação de insetos. Nossa. Aí ele levou... Esse foi o teste É. final. Foi. Aí ele levou lá, fez a palestra, daí cozinhou,
tipo, umas pizzas, uns brigadeiro com inseto, tipo, um morango, assim, as coisas com larva. É bem nojento. Não vou te mandar foto porque era bem nojento. Mas... Umas pizzas, umas larvas, É. de larvas, uns Aí eu falei, biscoitos vou provar isso, de tô aqui grilo. já, né? Aí quando eu vi que eu comi aquilo, cara, é um negócio estranho, porque você morde assim, o negócio estoura na boca. É crocante por fora e gosmento por dentro. Exato, perfeito. Ai, Aí, socorro. aí é um negócio bem estranho. Posso imaginar. Aí quando eu comi isso, eu falei, tá, tô bem que pronto pra tudo. Daí hoje em dia eu O como de que é tudo. um brócolis perto de um grilo, gente? Exatamente, exatamente. Se eu não tive ânsia com um grilo, com uma baratinha, com uma Não larva... sou mais seletivo, me curei. Exato, foi exatamente isso. Foi exatamente por Me aí. converti pelos grilos. Que doideira, né? A gastronomia, ela oferece umas experiências... eu digo, o ser humano, ele tem uma beleza de criar as coisas, uma criatividade profunda. Porque se a gente for parar para pensar lá antigamente, a gente comia o que a gente via, enfim, se a gente está no meio do mato, vai comer um fungo, um cogumelo, uma caça, alguma coisa. A gente é capaz hoje de ter vários tipos de gastronomia no mundo, baseado na cultura de cada lugar, com vários ingredientes, baseado no que tem ao redor, né, normalmente, né? Se a gente está no Brasil, é o que tem aqui, se a gente está, sei lá, na Turquia, é o que tem lá. Mas a gente conseguiu criar uma complexidade na gastronomia e isso provavelmente é uma das formas mais potentes de estimular o nosso sistema nervoso central e o nosso desenvolvimento Muito, muito, psíquico, assim. muito. Porque a gente tem contato com sabores que um animal, numa linhagem dele, selvagem, dentro da floresta, ele passa toda a sua evolução comendo a mesma coisa. E a gente criou uma complexidade na gastronomia que leva a uma... Cara, eu acho que um nível superior, assim, de entendimento psíquico. Porque se dá uma... as experiências com sentidos, né? Não, se dá uma transcendida, assim, porque até uma das matérias que a gente tem na gastronomia é de... como é que é o nome da palavra? Experimentação? Não... enfim, mas é tipo de experimentação, assim, sensorial. Uhum. E daí a gente tem uma matéria específica para isso. Análise sensorial. Isso, análise sensorial, perfeito. Uhum. Aí, tanto de vinhos quanto de pratos e essa junção que a gente faz. Cara, é maluco, é muito, muito doido, assim, e é maravilhoso, é uma experiência, assim, só de fazer aquela matéria já é uma experiência maravilhosa do curso, assim, então... Demais, né? Porque você aprende novos sabores, coisas que você nunca imaginaria que funcionam, que se ligam, sabores, não só o básico de salgado com doce, assim, mas o cítrico com azedo, enfim. A harmonização das coisas, né? E cara, isso te leva a novas experiências e a você tá... Eu falava muito que na gastronomia eu sentia que eu conseguia muito viajar para novas culturas, tanto que a gente tinha uma professora que ela era polonesa, acho que era polonesa, ela é bem carrasca, assim. Mas, cara, assim, a gente viajava para várias culturas diferentes dentro da aula dela, porque ela dava aula de cozinha europeia e de sabores, e, assim, de experiência. A coisa que a minha namorada, que foi fazer intercâmbio há uns 2, 3 anos atrás, e ela experienciou as mesmas coisas que eu comia nas aulas, sabe? Eu tipo, cara, que maluco. Mesma experiência que ela teve, talvez, lá, às vezes eu tive aqui, óbvio, cada um na sua esfera. E a gastronomia te proporciona isso, assim, é muito maravilhoso. Demais. E essa possibilidade também de conseguir até trazer uma solução para pessoas seletivas, que entenda o seu paladar, olha só, mas dá para combinar isso aqui com isso aqui, talvez fique mais gostosinho. Exato. Né? E eu acho que é muito do que tu faz hoje, assim, de você mostrar que, tipo, cara, não é só cozinhar o frango ali, branquelo, assim, né, sem graça. Dá uma... Foi mais palatável, né? Eu digo que eu não uso a gastronomia para o meu trabalho exatamente, porque as receitas são muito práticas, para o pessoal realmente conseguir fazer, e às vezes a gente vê que na gastronomia são técnicas mais avançadas, enfim, mas ter esse entendimento de como que a gente pode fazer um simples preparo melhor de um brócolis, ou de uma cenoura, ou de um vegetal, cara, isso muda completamente o jogo. Porque às vezes não é, de fato, que a gente está falando, às vezes não é uma frescura. Essa seletividade é realmente, às vezes realmente não é tranquilo você comer um brócolis simplesmente cozido, sem nenhum tempero. Vamos fazer uma coisa diferente. Ou frango, como que eu não posso deixar o frango um pouquinho mais suculento e mais gostoso para a pessoa estar comendo todo dia e talvez ela não enjoar? Como que eu posso estar fazendo esses tipos de preparos? Porque nutrição também tem a ver com a gente estar tendo esse prazer com a alimentação. Por mais que a gente busque sempre alguma coisa que não seja extremamente cheio de açúcar ou gorduras, enfim, mas isso não quer dizer que a gente não pode estar se alimentando bem, estar se alimentando de uma forma prazerosa. E é nisso que eu acredito na nutrição, é por isso que hoje em dia eu falo que isso é muito importante, que não dá para se desligar. A experiência, né? Exato. De comer.
Hoje eu aprendi que, cara, eu consigo gostar de muitas coisas do que eu como no meu cotidiano porque eu sei fazer e eu sei mudar, eu sei mexer na minha alimentação. Essa autonomia alimentar é uma coisa que eu acho que é muito importante. Tanto na Total. cozinha, porque é muito fundamental quando você está querendo se alimentar, melhor você aprender a cozinhar as coisas. Porque isso vai fazer uma diferença completa na sua vida. Porque senão sua Sim. dieta vai ser muito chata, sua alimentação vai ser muito básica até demais, e isso vai chegar ao final de semana, Limita, né? você vai querer realmente, pô, quero comer qualquer pizza que aparecer na minha frente, qualquer coisa. E realmente, às vezes é porque a comida é ruim. Aham, A gente pode melhorar isso. Tem formas que a total. gente pode deixar a alimentação mais gostosa, mais prazerosa. Isso é importante. Não dá pra gente tirar isso da Não dá alimentação, pra da negar. nutrição. Real. Tu sabe que lá em casa o Luiz Paulo, meu noivo, é assim, ó. Ele desde criancinha, ele não comia nada de vegetais. Ele chorava, fazia ânsia de vômito. E a mãe dele conta até hoje, meu Deus do céu, como era difícil. Só que aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu contigo. De tanto que ele não comia, chegou um momento que ele começou a se interessar por aquilo e estudar por que ele teria que comer. E aí ele começou a se interessar. Ele leu um livro de um cara que é a Bíblia da Nutrição lá em inglês, que ele fala. Uma vez ele me deu, eu falei assim, não, esse cara aí não é Jesus, tá? Mas tá, valeu a leitura, né? Mas assim, a ideia você passa por tantos desafios pessoais que chega um momento que você fala, tá, mas por que todo mundo fica falando pra eu comer isso? Uhum. Como que eu vou comer? Vou dar um jeito de comer, eu vou estudar por que eu tenho que comer, ou eu não tenho que comer e pronto, né? Então, rolou muito isso, assim, dele. Daí, agora, a gente faz, né, muitas saladas, tal. Eu tenho esse hábito, assim, de fazer salada bem temperada, assim. Vegetais e tal. E daí ele fala, cara, se a minha mãe tivesse me apresentado uma salada desse jeito que a gente come, Exatamente. óbvio que eu teria comido. Só que era sempre alface sem nada, Exato. um alface e uma cenoura sem nenhum tchan, assim, né, não E faz temperinho e tal. diferença. Total, Faz diferença. total, E total. são coisas, às vezes, que, assim, são coisas simples. Um molho super simples. É uma mostarda com um pouquinho de mel e azeite. E isso já muda, pô, o gosto total da salada, fica muito mais gostoso. Você consegue, pô, comer um saladão, assim, gigante, e depois fazer mais um pratinho. Não precisa ser difícil, não precisa. Isso eu gosto muito de trazer nas minhas receitas, que, cara, a gente pode comer bem, pode comer de uma forma saudável, sem que isso necessariamente precise te dar um trabalho gigantesco. Aham. Porque aí era isso que eu queria me descolar da gastronomia. Porque daí eu vi que na nutrição eu precisava de ter muita comida do cotidiano, comida básica. Porque, cara, não vou ficar. Por mais que eu goste de cozinhar, não quero ficar cozinhando todos os dias, 2 horas no fogão. Até porque tem trabalho, tem estudo, tem E outras as coisas. pessoas que tu for atender, tu vai Exato. ver que elas têm 15 minutos para fazer a comida, depois 45 para comer, relaxar, descansar e voltar a trabalhar. E não querem ficar letárgicas à Exatamente. tarde. Exato. Então tem que ser uma coisa assim, que já esteja meio Prático. pré-pronto, tal. Então a praticidade traz às vezes ela até tira a complexidade da gastronomia, né? Porque sim, a complexidade é a beleza da gastronomia, mas para quem tem tempo de degustar e para quando tem um chefe para fazer. Agora, se você está na tua casa e você é o teu chefe, você quer Exatamente. Para as acelerar? pessoas do dia a dia, a alimentação do dia a dia, isso não é o comum, isso não é o normal. Então, isso foi muito no começo, assim, como que eu posso... Porque eu sempre fui, por conta da gastronomia, de ter muita receita, de ter várias formas diferentes de fazer as coisas, mas eu via que eu tinha um conglomerado gigantesco de opções, mas eu não aproveitava aquilo, ou não divulgava para as pessoas. E daí eu falei, cara, como que eu posso trazer isso para chamar as pessoas para me conhecerem, para quando eu estar me formando, conseguir chamar as pessoas para eu atender elas. E daí eu falei, não, são as receitas. Esse é o meu diferencial, sei cozinhar, então vou fazer isso. E daí eu fui começando a pesquisar bastante, tentar achar formas de diversificar, sempre tentando na ideia de praticidade. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas realmente utilizem. Porque às vezes a gente vê muita receita, eu vejo muita receita na internet, que, cara, é uma receita saudável, super legal, diferentona, mas há muito trabalho. Um monte de farinha disso, de aquilo. Ingrediente que nem aqui no Brasil não tem. Exato. Um pré-preparo de 8 horas a Deus. Não dá. A Nutri abandona. Eu não faço. Não dá, eu não faço. Cara, eu sou a pessoa que cozinha, eu acho que de forma mais prática do mundo. Eu acho que eu realmente cozinha do dia a dia, eu não gosto de fazer, não é uma coisa. Então, se eu
tiver que gastar 2 horas da minha semana na cozinha, é isso que eu vou fazer e pronto. Tá resolvido. Então, como que eu podia encaixar dentro do que eu vivia já para as pessoas e estar ajudando isso? Daí foi onde eu fui vendo receita, fui testando, fui fazendo coisas diferentes. No começo, as primeiras receitas que eu fazia eram um pouquinho mais elaboradas, tinha um pouco mais de finesse, de mais robuscado, assim. Mas depois eu fui entendendo que, cara, isso estava servindo mais para mim, para fazer a receita, uma receita bonitinha, mas não para as pessoas. Daí foi minha virada de chave. Mais uma virada de chave, daí que foi a virada no Instagram. Que daí eu, cara, como que eu posso fazer uma receita simples, que dê para encaixar no dia a dia e que as pessoas realmente consigam se identificar com aquilo? Receitas Seja gostosas. gostosa, não precisa ser bonita, não precisa ter flores. Não, não. E daí foi onde virou a chave, assim, foi onde o meu Instagram começou a decolar, as pessoas conseguiram se interessar por isso, porque viam ali receitas que elas conseguiam encaixar no dia a dia, receitas gostosas e que desse para encaixar numa alimentação saudável. Então, para mim, aquilo ali foi o casamento perfeito, que fez as coisas funcionarem. E é isso que eu vivo, é isso que eu acredito. Coisa Sim. prática, que eu não preciso de 10, 15, mais do que meia hora para estar fazendo. Seja Total. a comida do dia a dia, entendeu? É isso. Show. Ô, Rodrigo, mas ali na gastronomia, você teve alguma oscilação de peso pelo fato de estar em contato com a comida, com a alimentação, ter isso, né, de tipo, experimentar várias coisas, libertou o paladar seletivo, daí talvez não tenha rolado assim? Então, na época da gastronomia em si, saber que um dos meus pesos mais controlados foi durante a gastronomia, porque daí o que, que eu fazia? Eu sabia que basicamente todos os dias à noite tinha as aulas e eu ia comer alguma coisa meio que de fora. Então, até durante o final de semana eu conseguia me controlar mais, porque eu sempre estava provando coisas diferentes. Então, acabava não exagerando tanto no final de semana, e daí, por conta disso, eu treinava muito bem na época e eu fazia uma alimentação super controlada. Então, eu digo até que na época, na gastronomia, foi onde as coisas começaram a virar para eu entender que talvez nutrição fosse o meu caminho, que as pessoas perguntavam, tá, tipo, mas como é que você faz para controlar isso? Como é que você fez para perder peso? Meus colegas mesmo. Porque eu, às vezes, levava uma saladona, assim, cheio de frango e legumes e vegetais, para comer e daí fazer meio que uma estratégia de, hoje em dia, que eu chamaria de contenção de danos, para saber que depois, quando eu fosse comer, eu fosse só provar Aham. no final da aula. Então, Tava alimentado. então eu meio que tinha esse controle. Depois, na nutrição, tanto que no começo ali, da nutrição foi bem na época do Covid. Então, ali foi uma época que eu oscilei mais o peso. Mas na gastronomia em si, eu conseguia me controlar mais. Então, é meio contra-regulatório, né? Mas essa consciência que tu já tinha antes da gastronomia, né? Que te impactaram, eu acho. Porque o fato de você já ter passado por um desafio grande na perda de peso, você não queria regredir. Exato. Você decidiu que, né, isso ia ser eficaz e sólido na tua vida. Então, você achou maneiras, e essa é uma maneira ótima, né? De tipo, cara, hoje vai ter aula de culinária italiana, vai ter macarrão, lasanha e tal. Não, eu já vou ser alimentado de casa pra não dar BO, né? Daí já Pra ter posso provar, saber mas não vou juntar isso tudo, né? saber que eu posso, exatamente, que eu posso provar, que eu posso aproveitar, mas que eu tenho que ter o mínimo de responsabilidade com aquilo que eu me dedico. Se eu quero ter um físico legal, se eu quero cuidar da minha saúde, não dá para eu ficar só comendo aquilo. Senão eu ia engordar muito, ia piorar minha saúde também, e coisa que eu ia voltar para onde eu tinha saído. Que demorou tanto tempo, que foi tão difícil de conseguir sair. Sim. Então eu falei, não quero mudar. Então ali na gastronomia realmente era uma época que eu conseguia me controlar muito bem, sabia dosar muito bem. Entre o momento de aproveitar e o momento de realmente saber que, tá, agora eu tenho que ficar mais na alimentação mais regrada, mais Ter um cuidadosa. cuidado. Então, conseguia ter esse E equilíbrio. daí você concluiu a graduação de gastronomia e decidiu começar a graduação de nutrição. Durante a gastronomia em si, as pessoas, meus colegas principalmente, me perguntavam mais sobre nutrição, sobre como que eu tinha feito para emagrecer e que eu me alimentava no dia a dia, do que necessariamente sobre comida. Aí eu terminei, eu já meio que da metade da gastronomia para frente, eu já sabia que não era muito bem aquilo que eu ia seguir, porque é uma área muito difícil e para quem realmente trabalha com isso tem que amar muito, porque é muito difícil, é muito estressante. Você trabalha em horas que os seus amigos e os seus familiares vão estar provavelmente de folga ou curtindo e você não vai ganhar provavelmente uma grana muito boa. Então realmente uma área muito difícil de trabalhar. E daí eu tava com 20 para 21 anos, né? Gastronomia é um pouco mais curto.
eu vi que, cara, aquilo não é muito bem o que eu quero pra minha vida. Não quero passar minha vida na frente da boca de um fogão para não estar ganhando uma grana que poderia me trazer uma independência financeira, e não é isso que eu queria pra minha vida. Apesar Eu de... acho que isso, na verdade, é bem subjetivo. Talvez você não tenha se identificado com essa execução desse Exato. trabalho e instintivamente você percebe, cara, eu não vou ganhar dinheiro com isso, não é isso que eu amo, né? É Pode ser muito isso, também. porque, enfim, conheço vários chefes aí que ganham bem, tá? Vou Exato, te contar. mas A daí gastronomia, ela tem é um mercado bem grande, assim, ela de empreender, enfim, e de só você que se daí desenvolver a bastante. barreira que eu tinha na época que eu enxergava era muito grande entre eu sair de um recém-formado até conseguir abrir um restaurante, Ganhar tanto que, nome, espaço, mas mercado. isso era uma das minhas possibilidades, porque eu saí da gastronomia, eu já trabalhava num café, eu trabalhava tanto na cozinha quanto já estava com a prática de barista. E daí eu tinha duas possibilidades. Ou eu fazia nutrição, porque já tinha surgido isso como uma opção na minha vida, eu gostava bastante, também por conta do meu processo. Ou então de fazer ADM, fazer administração, ou eu sigo de fato e vou só para a área da gastronomia e fico nisso. E daí faço ADM para eventualmente abrir um negócio para mim, um restaurante, alguma coisa desse tipo, que daí vou seguir exatamente nessa área. Ou eu vou para nutrição, dou alguns passos para trás, mas eu vou para uma área nova que eu vejo que, cara, me identifico, as pessoas falam bastante comigo sobre isso, tem essas dúvidas, e é uma coisa que eu gosto. Por que não? Daí foi para onde vou fazer nutrição, porque era mais fácil do que ter que prestar uma faculdade, já podia fazer direto ali, e daí, por sorte do destino, eu acabei depois de um bom tempo na nutrição, me apaixonando pela área. Eu digo que eu não comecei a nutrição porque eu amava a nutrição. Eu comecei a nutrição porque eu vi uma possibilidade de ganhar um pouco a mais do que eu enxergava que eu poderia ganhar na gastronomia. E hoje eu vejo que, cara, óbvio, o dinheiro é importante, é fundamental, Sim. mas não é por isso que eu estou na nutrição. É para trazer a mesma mudança, a transformação que eu tive na minha vida para a vida das pessoas. Acho que isso é o que eu consegui me enxergar hoje como nutricionista e como a vocação da minha vida. Pô, show. A verdade é que o dinheiro ele é um papel, né, que muda de lugar. Exatamente. Mas o papel ele vai para o lugar de onde geralmente as pessoas estão entregando mais para o mundo, né? Então, assim, essa é a minha visão, assim, de o que é ganhar dinheiro, como que a gente pode ganhar dinheiro, né? Quanto mais você entrega para o mundo aquilo que faz sentido, que você entrega porque é a tua essência, porque tá meio que no sangue e no olho, nas tuas veias correndo, aquilo ali vai reverberar como abundância. E abundância Concordo pode ser 100%. dinheiro, sei lá, real, Bitcoin, dólar, sei lá. Enfim. Mas mesmo assim, hoje já enxergando de uma forma diferente do que quando eu tomei essa decisão, eu enxergo que se eu não gostasse tanto quanto eu amo hoje nutrição e eu vejo o potencial que tem de mudar a vida das pessoas, eu não sei se eu teria o alcance que eu tenho hoje, ter feito as coisas que eu já fiz, mesmo recém-formado. Então, é muito disso, de quanto É, que você entrega, de quanto que você está disposto a realmente se doar por aquilo que você ama. total. É muito real isso, assim. A gente vê que é, a história das pessoas mais bem-sucedidas, que você vê que elas desenvolvem um negócio e que emprega muitas pessoas ou que atende muitas pessoas, que é um problema de muitos e que soluciona um problema de muitas pessoas, normalmente é porque essa pessoa, ela lidou com isso internamente, então ela resolveu entregar para o mundo uma solução que foi uma solução para ela, né? Então a gente vê as autobiografias das pessoas, né, dos caras aí mais bem-sucedidos, das mulheres, você vai ver que, cara, as pessoas passaram por algo internamente muito forte e isso fez com que elas resolvessem encontrar uma solução, entregar essa solução para os outros também, mas elas também usaram essa solução, né? Nutrição tem muito disso, né? Total. Quase todas as pessoas que entram, que eu vejo que entram na nutrição, que falam comigo, que começaram a fazer nutrição, foi porque tiveram alguma questão, algum problema, seja o que for, e encontraram na nutrição uma possibilidade de uma saída. E daí acabam se apaixonando pela área, porque é uma coisa fascinante, e fazem a carreira. Eu acho que Daí isso a é gente o. funda a igreja da nutrição, entendeu? Uma seita. Pois é. De comer brócolis todos os dias. A seita do brócolis. Ai, ai. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que quando ressoa pra tua vida, e eu acho que o Geladeira tem isso de contar o storytelling, porque a gente desvenda muito de quem é a pessoa hoje
Ah, a pessoa tem uma empresa de alimentação saudável. Pô, tinha dificuldade de se organizar antigamente, entendeu? Tipo isso, assim, acontece muito essa realidade. A pessoa tá aqui contando a história dela, ela é quem ela é hoje. O Rodrigo é quem ele é hoje. Mas ele, cara, ele era um guri seletivo, sofreu pra caramba pra conseguir incluir algumas coisas na alimentação e hoje ele come as coisas que ele gosta e ele gosta de coisas que ele não gostava, né? Então eu acho que esse é o jogo, assim, né? De E troca. de ter essa empatia, né? Porque eu acho que Aham. nutrição tem muito a ver com você ter a empatia com a pessoa, de você entender. Nutrição é isso, você tem que entender a vida da pessoa e como que você pode melhorar a vida dela a partir disso. E Total. eu acho que pra mim, pelo menos, de ter vivido todas essas dores, essas dificuldades que eu vivi, só me ajuda mais a ter mais empatia pela pessoa e conseguir entender mais a dor que ela está vivendo, a dificuldade que ela está vivendo, o porquê que ela não está conseguindo fazer o 100% dela agora, o porquê que talvez ela não vá fazer 100% dela agora e está tudo certo. Mas o que que ela pode estar fazendo mesmo assim para melhorar? E eu acho que a gente conseguir entender isso, para mim, nutrição, no final das contas, sempre vai ser isso. Como que você pode estar ajudando de uma forma empática a vida da pessoa, de transformar a vida da pessoa? Porque quando a gente enxerga isso pra gente, a gente quer passar para os outros. Total. Cara, é incrível, assim. Tu sabe que eu escolhi a nutrição também, porque eu vi a minha mãe obesa com 120 quilos. E ela fez cirurgia bariátrica, depois ela descobriu que tinha um câncer, enfim, ela passou por todo o processo, né? Mas eu vi ela tentando emagrecer por diversas formas, enfim, grupos de emagrecimento, remédios, várias coisas. E no final das contas, a minha mãe fez uma cirurgia e ela dependia muito de uma nutricionista. Antes ou depois da cirurgia, independente, não tem escapatória. A nutrição, ela tá na vida da pessoa. Até o final da vida, né? Ela tá ali. Então, foi um gatilho muito profundo para mim. E eu acho que todas as pessoas acabam se conectando muito quando conversam comigo, baseado nisso, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente consegue meio que passa um filme na cabeça. Quando eu escuto às vezes uma mulher, assim, contando seus desafios com comer doce, com refrigerante, com não sei o quê, pô, altos e baixos emocionais, hormônios. Eu vejo ali, eu lembro da minha mãe jovem, porque a minha mãe com 34 anos, hoje eu tenho 35, a minha mãe com 34 anos, ela tinha 120 quilos, com a minha idade. Eu olhava pra minha Nossa. mãe, quando ela tinha 34 anos, eu olhava pra ela e eu pensava assim, nossa, minha mãe tá velha. Minha mãe é uma velha gorda. Eu achava ela muito velha e muito gorda. E doente, assim. Que não se cuidava, né? Não, ela tinha um aspecto assim, né? Não E conseguia se cuidar. ralando, trabalhando horrores, depressão, várias coisas. E hoje eu penso assim, cara, eu atravessei a idade da minha mãe e hoje eu consigo ajudar várias pessoas que passam por isso também. Eu lembro que eu era criança e pensava assim, a pessoa quando tem 34 anos é velha, né? Tipo assim, muito velha. Já não vai conseguir Uma correr idosa. direito, não vai conseguir fazer nada, vai precisar É. de ter ajuda das pessoas, começar a Porque ela tomar um monte tinha de remédio. dificuldade. Ela tinha dificuldade de se movimentar, de várias coisas, assim. Ela não passava na roleta do ônibus. Minha mãe Nossa, não imagino passava. quão constrangedor que isso não devia ser pra ela. Entende? Então, quando a gente lida com essas coisas dentro da nossa família ou pessoalmente, é profundo, né? Tipo, Não, fica você vê de tatuado. uma forma completamente diferente. Porque você consegue enxergar muito maior a dor da pessoa, né? Você para, analisa, vê, tá, por que que minha mãe era assim, por que que ela tinha essas dificuldades, enfim, são várias coisas, é muito complexo. Vários. Não dá pra gente tirar uma coisa, uma simples situação e falar que era por culpa disso. Mas a gente fala assim, cara, eu posso ser a pessoa que vai ajudar a mudar a vida dela, sabe? Sim. Pra mim é Doido, isso. né? Pra mim é isso, Pouco nutrição é isso. demais. Ô, Rodrigo, fez a faculdade de nutrição, agora tá terminando agora. É, me formei agora, tem 2 semanas. Ai, parabéns! Tá aí, então, no time dos Nutris. É. Show de bola. E quais são as expectativas, assim, hoje? Então, hoje estou terminando também minha pós, que é em nutrição esportiva e clínica, e começar a atender no primeiro momento online, mas eu quero eventualmente estar para o presencial também, né? Vou fazer minha clínica, construir, fazer minha carreira em cima disso, assim. Mas o que eu amo é estar atendendo as pessoas e mudar as vidas. Minha expectativa é essa. Que Se eu massa. conseguir atender o máximo de pessoas possíveis e estar transformando a vida delas, eu vou estar realizado. Show. Pô, Rodrigo, eu te desejo boa sorte Para todos nessa nós. nova jornada aí. Eu creio que você tem muitas pessoas para ajudar nesse mundo e que você inspira muitas pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter escutado a tua história aqui. Quero te Obrigado. agradecer de coração. Obrigado. Obrigado mesmo.
Show. Obrigado pela oportunidade. Se você quiser compartilhar com a galera aí as suas redes sociais, para quem ainda não te segue, seguir e ver aquelas delícias que você faz. Se você não me segue, meu nome é Rodrigo Pauli, só procurar isso no Instagram que você já vai achar. Tem algumas receitas lá que você vai gostar, outras que você vai achar... Será que é bom? A maioria é boa. Então, é muita gororoba também, comida do dia a dia, umas verdades, nutrição sem frescura, nutrição da vida real para pessoas reais. Eu acho que é isso que eu gosto de trazer, é isso que eu prego, é isso que eu vivo, essa é minha vida, é nutrição. Tá bom? Show! Muito obrigada. Show de bola, adorei. E quem quiser me seguir, meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H e 2 L's. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.